tudo bem com vocês? Começando a entrar a energia do outono. Nessa energia de outono, normalmente ali na roda xamânica, a gente começa a trazer a força da contração, além da colheita, óbvio, né? Mas a gente também começa a trabalhar ali os resultados daquilo que a gente colheu, daquilo que foi feito. E é interessante que é um momento que trabalha o amadurecimento, né? O que seria o amadurecimento dentro da jornada do ser humano? E o que mais fascina quando a gente está na vida, né, e entra na roda da vida, é que lá, quando a gente é criança, a gente vai amadurecendo pensando como é ser adulto, e depois aí pensando de ser adulto, como que desenvolver mais essa nossa vida, o que a gente, até onde a gente precisa chegar, até onde a gente quer chegar, que lugar a gente precisa chegar, né? E existem alguns estudos que falam sobre as faixas de consciência, né? Então, seria quando a gente sai da nossa consciência no sentido do campo mental, racional, perceptivo, para entrar num estado que seria de um amadurecimento espiritual ou de supraconsciência. Então, o que seria um ser supraconsciente ou eu supraconsciente? Teoricamente, em alguns livros, né, alguns teólogos, né, principalmente na fraternidade, a gente chama isso de eu superior ou supraconsciência. Seria um estado de conexão mais elevado que conecta a mente e coração, a alma e espírito, o eu inferior com o eu superior, o eu consciente com o eu inconsciente. Então, é como se em algum instante aquilo tudo que é frio, quente, né? Ele realmente se torna um só, que a gente chama de estado de unidade. Por que isso é importante e por que isso faz parte do caminho humano? Porque, na verdade, teoricamente, todos os caminhos espirituais, eles seguem numa jornada onde o nosso maior desafio, o nosso maior processo evolutivo está em estar em mais estado de supraconsciência do que inconsciente. A maior parte da humanidade hoje, ela está mais inconsciente, então elas não percebem os atos, elas não percebem os movimentos, elas não percebem aquilo às vezes que está acontecendo com ela, com o corpo dela, algum processo energético, emocional ali que você está passando e você não sabe por que você está passando, ou algum processo na sua família, algum processo no seu dia a dia, na sua história. E aí você não tem consciência do que você precisa melhorar, de onde você precisa melhorar. Normalmente nessa fase a gente culpa todo o externo, como se houvesse uma barreira entre meu eu interior e o meu eu externo, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar todos esses processos mais espirituais, né, entrando em campos de frequências mais sutis, a gente vai percebendo que o que está dentro está fora e o que está fora está dentro, né, na máxima ali hermética. E aí é onde a gente começa a entrar, então, em estado de supraconsciência, que em grau mais evolutivo, eu conseguiria, a partir desse momento, trazer mais respostas, mais compreensões, níveis mais elevados e mais sutis. Então, toda vez que, por exemplo, a gente trabalha com a energia de um dragão, né, da Dragon Light, nós estamos trabalhando em estado de supraconsciência. São seres de supraconsciência que eles já vivem nesse estado, eles já estão nesse estado que nós, como humanos, nós estamos buscando trazer esse estado para nós, né? Então, em alguns aspectos, muitas pessoas falam, né, da gente ir para a quinta dimensão, como um processo de ascensão. Algumas pessoas, algumas linhas falam no processo de manifestação. Então, eu trazer mais da minha consciência sutil no meu campo aqui em terceira dimensão. E quando a gente fala de trabalho, por exemplo, com a energia dos dragões, os dragões eles vão abrindo canais, abrindo portais, abrindo processos de limpeza e energização para que você consiga também estar em estado de consciência
de supraconsciência aonde quer que você esteja, né? Então, quanto mais supraconsciência eu tiver, mais eu consigo perceber aquilo que você passaria, né, mas não mais desapercebido. E, na verdade, você começa a perceber que o porquê de certas coisas, né, as respostas ali. Então, principalmente quando a gente faz, por exemplo, um trabalho de uma mesa dragônica ou um trabalho xamânico, todos esses trabalhos, eles nos ajudam de uma certa forma a levar a gente saindo dessa mente mais racional, porque qual que é a diferença entre a mente racional e a mente supraconsciente? A mente racional, ela precisa separar, ela precisa qualificar, ela precisa colocar ali em separação para poder entender as coisas. Na mente supraconsciente, tudo é. Então, quando tudo eu não preciso mais separar nada e tudo faz parte. E só que qual que é a questão, por exemplo, quando a gente fala da energia dos dragões, da energia da fraternidade, da energia do xamanismo, eles precisam apoiar a humanidade também a subir a sua frequência até a energia do eu superior, porque estando no todo e a energia da frequência humana muito baixa, a frequência deles e a frequência do universo também começa a cair e a decair. Então, por isso, todos esses seres, né, que a gente fala de multidimensionais, dragões, xamãs, né, os seres da fraternidade branca, todos eles têm esse papel de apoiar a humanidade na melhoria das suas frequências energéticas, porque enquanto a humanidade se mantém nessa frequência mais baixa, todo o universo e todos os seres também, quando estão no todo, se mantêm em uma frequência menor. E aí isso não é bom para o universo, né? Ele não consegue se expandir de uma forma mais adequada, de uma forma mais positiva, porque existe essa densidade ali puxando. Então, quando, né, nós vamos fazendo então os trabalhos de consciência, tanto às vezes no xamanismo, quanto no trabalho com dragões, no trabalho com os multidimensionais, eles vão apoiando de uma certa forma para que a gente possa estar mais próximo a esse tipo de consciência. Então, às vezes, no passado, no xamanismo, se usava algumas plantas de poder, algumas ervas de poder. Hoje em dia, já com a energia mais sutil, às vezes você não precisa nem da erva, né? Você só precisa da frequência. Então, você começa a trazer as frequências para que você comece a estar em estados de consciência mais elevados, para que a partir dali mais, né, você vai melhorando o seu campo energético, e na melhoria do seu campo energético você vai conseguindo trazer mais, aquela slogan, né, mais de você em você mesmo. Então, é como se você conseguisse trazer mais do que você sabe ali, né, dos seus fractais, existe o seu eu supraconsciente, para trazer ele na sua consciência aqui na 3D. No passado, como a frequência da Terra era muito baixa, esse eu superior ele tinha muita dificuldade de se conectar com o nosso eu mais mental, racional. Então, e a frequência, né, o nosso corpo energético, ele não sustenta tanta energia que tem no nosso eu superior. Então, aos poucos, a gente vai ajustando as nossas frequências para que mais dessa consciência possa estar em você. E aí, isso vai ajustando também seus campos energéticos, o campo do corpo mental, do corpo emocional, né, do corpo físico. E aí, ele vai fazendo uma melhoria ali nos seus aspectos para que você possa manifestar o que tem de melhor em você, né? Então, isso é muito bacana porque, de certa forma, como toda essa energia, né, que a gente fala de era de aquário, de novas mudanças, o grande processo ali que a gente tem, que a gente pode melhorar, que a gente pode trazer de mais positivo, é exatamente essa possibilidade que a gente tem hoje de conectar com o nosso supraconsciente de uma forma mais fácil e mais positiva. Então, hoje, às vezes, através de meditação, a gente consegue, através de um trabalho energético, de um trabalho xamânico, de um trabalho dragônico, né? E sabendo que todos esses seres que a gente fala, então, dos seres ali
anjos, né, dragões, eles estão nesse campo do supraconsciente. E nós, nesse momento, a cada vez que a gente vai melhorando o nosso aspecto espiritual, a gente vai conseguindo trazer mais percepção e mais conexão lá que normalmente a gente consegue os processos de cura, né, onde a gente consegue ajustar situações que muitas vezes elas são só reflexo do desequilíbrio em algum campo mais sutil, e aí esse corpo, né, que ele está mais conectado, mais positivo, mais estruturado, ele vai fazendo o imprint, né, colocando a energia ali nas dimensões mais inferiores, até fazer todo o reajuste e ajustar todos os processos. Então, isso vai ajudando você, principalmente, a poder fazer algumas curas, ou pelo menos tomar consciência de coisas que às vezes você faz de modo automático, e aí você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso desse jeito? Por que eu não posso fazer isso de outro jeito? Ou te dá aquele momento, né, que a gente fala de eureka, né? Nossa Senhora, meu Deus, percebi alguma coisa muito importante. Então, à medida que a gente vai permitindo essa conexão, à medida que a gente vai tendo os insights e trazendo cada vez mais soluções divinas, né, na nossa vida. Um dragão que ajuda bastante nesse momento é o dragão girassol. O dragão girassol, ele vem ajudar você, principalmente nesse momento que a gente está hoje, que está tudo muito instável. E dessa instabilidade, o nosso desafio é exatamente estar conectado ao nosso eu sutil, ao nosso eu superior. Porque na capa aqui, onde a gente está nessa dimensão, que tem toda essa frequência de inconsciência, de densidades, é difícil você criar raízes em alguma coisa que não é estruturada, né? Porque, na verdade, ela é instável. A natureza dessa dimensão é ser instável. Então, o nosso desafio é estar sempre em conexão ali com o nosso eu superior, com o nosso eu supraconsciente, para que mesmo que tudo esteja turbulento nessa dimensão aqui, eu consiga ter sabedoria que tudo vai dar certo. Por quê? Porque eu sei que nas dimensões sutis, tudo é o que é e tá tudo certo. Então a gente não entra em desespero, em angústia, a gente só sabe que é um caminho, é um processo. Então o Girassol Dragon vem falar para você, se você está passando por um desafio atual, ele vai oferecer insights, percepções. O que você precisa fazer para mudar tudo? O que você precisa fazer para melhorar? E ele traz essa luz no fim do túnel mais rapidamente. E também, de alguma forma, né, claro, ele vai ajudar você a dar aquela luzinha para você, para saber o melhor caminho e a melhor direção que você precisa tomar hoje para sair dessa situação. Então, esses insights, eles são importantes exatamente porque é como se a nossa alma estivesse conectando com a nossa mente, no nosso mental racional, para poder inspirar e ajudar na melhor solução. Então, quando a gente fala assim, você tem que resolver, isso é um trabalho de você com você mesmo, é esse trabalho. É você buscar ali nas dimensões que você tem, porque nós somos fractais, né? Então, sendo fractais, existe o nosso fractal mais denso, o nosso fractal mais sutil, e aí o desafio de saber qual fractal você está ouvindo. Você está ouvindo o seu fractal mais denso ou o seu fractal mais sutil? E aí, ouvir esse fractal mais sutil para que ele possa te inspirar, para que ele possa te orientar, né? E aí você conseguir perceber ou sentir essas orientações para que você possa ter melhores decisões para esse ano, né? Então, eu entendo muito para esse ano, principalmente com uma energia de Júpiter, que o desafio nosso é realmente buscar dentro da gente essas novas conexões mais sutis para trazer mais resultados e outros tipos de ações que a gente deveria fazer para resolver ou para sair dessas situações que a nossa mente racional nos coloca. E o nosso ego, né, no final. Então, junto com o Girassol, a gente está trazendo a energia do Índigo Dragon. O índigo traz a inspiração, então ele também é um caminho que ajuda nessa conexão, né, com o eu sutil.
e vai ajudando você a meditar, sentir, né? Porque o ponto-chave hoje é que a maior parte das pessoas, elas estão pensando. E à medida que a gente pensa, no nosso pensar, a gente separa. E como é que eu vou separar se, na verdade, eu preciso me conectar com tudo que é, né? Então, por isso que o desafio é, quando a gente conecta com o eu superior, vem a partir do coração, que é eu sinto para perceber através da minha mente racional, para ir lá para o eu sutil. E aí, nas sutilezas, nas percepções, você vai percebendo ali que você consegue trazer mais informação ou uma ideia muito melhor do que você está conseguindo ter hoje para trazer as suas soluções. Então, quando a gente fala a resposta está em você, você tem que saber em qual frequência que você tem que buscar a resposta. Não é na frequência do seu eu inferior, não é na frequência do seu eu racional e principalmente não é na frequência do seu eu do ego, porque o ego ele já tentou resolver ali e se ele não está resolvendo é porque não é mais com ele essa questão. Então o nosso desafio de aprender a levar essas informações ali para dimensões mais sutis para que a gente possa enxergar aquilo com mais clareza e aí trazendo uma percepção melhor, uma compreensão melhor e aí sim às vezes vem é o que eu falo, né, das intuições e das percepções e das respostas que são do plano divino. E aí, isso a gente faz muito, então, nas mesas dos dragões. Eles ensinam, né, tanto que a mesa dos dragões ela é um trabalho de conexão com esse eu sutil, né, esse eu superior, a egrégora, e de todo um trabalho ali que vai sendo transformado, feito, curado, para que possa co-criar alguma situação. E nesse final do mês, lá no dia 26, 27, a gente vai estar com o nosso curso da Mesa dos Dragões, a mesa turquesa. Então, essa mesa é para todo mundo, principalmente para quem é curioso. Eu sempre falo que uma coisa legal dos dragões é que você não precisa ser aquele médium intensivo que sente tudo, que ouve tudo, mas você precisa ser uma pessoa curiosa. Porque todo mundo tem eu superior. É que a gente não tem mania, a gente não tem um hábito de conectar com ele. E a partir das mesas, e você vai fazer, né, na quantidade das mesas que você vai fazendo, existe esse treino para facilitar você sempre estar nessa conexão, né? E aí você começa também a fazer mudanças na sua vida exatamente porque você começa ter essa facilidade de estar sempre em conexão com energias mais sutis do que somente com a energia do seu ego, né? Com a energia mental, racional. E a maior parte das pessoas hoje, elas têm todo esse processo de angústia, de medo e tudo mais, por estar sempre tentando resolver as suas questões somente com o seu eu mental racional. O eu mental racional, ele tem uma dimensão, por exemplo, ele alcança um X, o eu superior alcança 100X. Então, você imagina que alguém que está no prédio, no térreo, não vai enxergar coisas que pessoas que ali estão lá na cobertura enxergam. Né? Então, esse é o pulo do gato, né? Quando a gente fala de trabalhos energéticos e espirituais, porque é um trabalho exatamente para você, no sentido de aprender a enxergar nessa frequência, nesse amadurecimento espiritual, mais conexão ali com essa sabedoria que já estivemos mais conectados, mas de alguma forma a gente foi sendo tirado dessa conexão e agora é como a gente tivesse que fazer essa volta e fazer esse retorno a essa consciência que a gente desconectou ali no passado, né? Então, se você sente que você quer fazer esse curso ou quer conhecer um pouquinho mais dos dragões, também mais para frente a gente vai ter o curso do Reiki Xamânico Estelar, que também é um trabalho de cura, usando todas essas frequências sutis. Manda um WhatsApp pra gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Lá você vai falar, a Geisa vai explicar, então, né, ainda tem tempo para fazer o curso, se você quiser se inscrever, né, e
Ou também, se você quiser mais informação, como funciona, quer passar por um atendimento, né, quer receber uma indicação de um floral de dragão, então também manda mensagem para a gente que a gente tira todas as suas dúvidas também. Então, ajudando vocês nesse processo de autoconsciência e de percepção e conexão com seu eu superior, nós vamos mandando a energia do girassol e do índigo, ajudando você nessa segurança, nessa conexão mais sutil do seu eu divino. Se você gostou desse conteúdo, quer saber um pouquinho mais do eu superior, porque, claro, né, tem muita coisa, eu falei bem pouquinho, só para começar a aguçar aí a vontade de vocês de saber mais, manda uma mensagem para a gente, curta, compartilha para quem está assistindo nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, do YouTube se você está acompanhando a gente. Sempre tem mais informação, sempre tem mais... para que você possa saber, e principalmente porque agora é aquele momento que é como se abrisse uma brecha para que as mudanças aconteçam. Então, é um momento muito raro assim na humanidade, no sentido da gente sair daquele comportamento de automático, porque todo mundo está percebendo que alguma coisa precisa ser feita, mas o quê? Mais do mesmo, a gente vai trazer as mesmas soluções. Então, por isso, nesse momento, eu sinto que é a hora dessa conexão de cada um de nós para buscar esse caminho, para buscar essa jornada interior, para buscar esse autoconhecimento, e desse autoconhecimento a gente trazer mais informação sutil para que a gente possa construir e trazer uma nova experiência humana aqui na Terra, né? Porque a experiência humana que a gente conhece já está. Mas como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode melhorar a forma como a gente vive? Como a gente pode melhorar a nossa saúde? Como a gente pode melhorar as nossas relações? Então, existe um caminho, mas esse caminho, ele é um caminho interno e de um aprendizado, né, que você precisa ali estar sempre trabalhando, estar sempre compreendendo, sentindo, transformando. E nessas transformações é que a gente vai aprendendo a realmente sentir esses processos de transformação e cura muito importantes para o nosso crescimento. Então, gratidão para vocês, né, que ouviram até aqui. Mandem mensagem, né, não esqueçam de compartilhar, né, com muita consciência, né, com muita alegria, para saber e para trabalhar as novas frequências, as novas energias. E quem sabe para você é um processo de transformação, para que você possa fazer aquilo que você sempre faz, mas de um modo diferente. E aí trazer toda a transformação que você quer para essa semana e para a sua vida, né? Quem sabe? Gente, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.